quem fosse a escolhida ou escolhido, e quem sabe Deus até tenha arrumado um jeito de você esbarrar com ela por aí, e Deus dizer: é essa aí, vai atrás porque é essa. Mas escolher foi uma opção sua. Quem sabe você está aí do lado da sua esposa ou do seu esposo, você pode olhar bem para ele ou para ela e perceber que foi você que escolheu. Então, se foi você que escolheu, contente-se ou aceite, porque foi você quem quis. A família que te norteia, as pessoas que estão à sua volta, elas também são fruto das suas escolhas. Eu tenho, por exemplo, 4 filhos, e quando me casei com a Gisele, a gente não acreditava ter nenhum. Então veio, depois de muito tempo, o primeiro, e eles começaram a vir, e nós escolhemos ter bastante, e tivemos alguns. E isso foi uma escolha que nós fizemos. Então entenda, a profissão que você tem, a faculdade que você cursa, o estilo de vida que você segue, as roupas que você veste, e isso diz muito de alguém, elas são tudo baseado nas suas escolhas. E por mais que em algumas situações alguém tenha tentado escolher alguma coisa por você, no final das contas, tudo é baseado naquilo que você um dia escolheu. Esse texto que nós acabamos de ler, a gente vê Israel vivendo um momento decisivo. Se você olhar para o contexto, você vai perceber que Israel está diante de uma escolha crucial. Talvez uma das escolhas mais importantes de toda a história deste povo. E entenda uma coisa, irmãos, diante de algumas escolhas decisivas, cruciais, não dá para errar. A gente não pode errar. Porque se a gente escolher aquilo que Deus não espera que a gente escolha, a gente pode correr um risco e viver uma vida frustrada pelo resto, pelos longos anos que ainda viveremos. Então esse é um daqueles momentos em que Israel precisa escolher, decidir. Então Deus, nesses momentos, Ele faz um acordo. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Deus faz diversos acordos para manter o seu povo no rumo, no norte, na linha. Principalmente no Antigo Testamento, diante de tantos momentos críticos, diante de tantos vacilos, diante de tantas frustrações, Deus sempre procurou fazer um acordo com Israel nesses momentos, para que eles fizessem a escolha certa. É evidente que muitas vezes isso não funcionou, porque a gente entende que escolhas, elas dependem única e exclusivamente daquele que está diante da situação. E quando você olha para esse acordo que Deus faz com Israel, para que eles decidam escolher o correto, a gente percebe que é o poder da escolha a cláusula pétrea desse acordo. O foco está naquilo que Israel precisa decidir, que Israel precisa escolher. E se você olhar para o texto, você que é um estudioso da Bíblia, você vai perceber que
nesse momento, nessa circunstância, nesse particular, a escolha que Israel deveria fazer não era uma escolha difícil, não era nada fora do comum, não era uma situação em que muitas opções estavam diante de Israel para que eles escolhessem. Não é como uma criança que entra em uma loja de brinquedos e o pai diz: escolha o brinquedo que você quer. E ali a criança, diante de tantos brinquedos, não sabe o que escolher, porque são muitas opções, são muitas os atrativos, as circunstâncias. Não, aqui é algo muito sugestivo. E Deus, irmãos, não é preciso dizer que Ele é extraordinário. Não é preciso ficar falando e floreando para falar o quanto Deus é maravilhoso. Porque até mesmo diante de escolhas simples, óbvias, Deus coloca diante da nação de Israel duas opções. Algo muito simples. É como se alguém colocasse diante de você dois pratos de refeições distintas. Uma refeição é a que você não gosta, que você repudia, jiló. Tem gente que gosta. O meu filho Israel, por exemplo, não gosta de azeitona, e nada que tem azeitona ele gosta. E o outro prato de refeição fosse algo que você ama, que você deseja comer com frequência, um belo churrasco, por exemplo. Não fica difícil decidir o que escolher. É simples. Talvez, se a gente olhar pelo contraponto, naquele dia no palácio de Nabucodonosor, quando os jovens estavam ali, e Nabucodonosor disse para o chefe dos eunucos: olha, prepara o banquete para eles, e coloca o que há de melhor aqui, e deem para que eles comam. Então você imagina o que tinha naquele banquete. As coisas que foram servidas, era a mesa do rei, era a mesa do imperador, do homem mais poderoso daquele tempo. Então você imagine o que tinha naquela mesa. E de repente, os hebreus, os ungidos, os focados, os determinados, mesmo não estando no seu habitat natural, mesmo não estando na sua pátria, mesmo não estando entre os seus, eles olham para aquele banquete e fazem uma outra escolha. Então eles dizem ao chefe dos eunucos: dai-nos legumes a comer e água a beber. É uma escolha. E por mais que é uma escolha que talvez muitos de nós não fôssemos fazer diante de um banquete desses, muito maior do que o desejo que nós temos pelas coisas ou os prazeres desse mundo, é a necessidade que nós temos de cumprir o que está proposto no nosso coração. Então, irmãos, escolhas, elas definem aquilo que nós desejamos ter com Deus. Porém, Deus também deseja ter acordos com os homens. Deus não queria que Israel se perdesse. A propósito, Deus não quer que homem nenhum se perca. Por isso, por mais que por diversas situações você esteja diante de
uma encruzilhada entre dois caminhos. E por mais que você, olhando para o caminho, você imagine que o caminho da direita é o melhor do que o da esquerda, ou vice-versa, a gente precisa saber que Deus sempre vai orientar-nos a seguir o caminho que Ele acha melhor para as nossas vidas. E muitas vezes o caminho que Deus, Ele acha melhor para as nossas vidas, não é pavimentado por coisas que nós pensamos ser as melhores. Talvez no nosso consciente ou no nosso subconsciente, coisas mais atrativas são aquelas melhores de ser escolhidas. Mas na ótica de Deus, na equação de Deus, nem tudo que é atrativo te leva para o lugar que Deus quer que você esteja. Há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas o seu final é morte. Então, irmãos, aquilo que Deus queria que Israel escolhesse era muito fácil, era muito lógico, era muito óbvio. Se você olhar para os versículos 11, 12, 13 e 14 desse capítulo 30, Deus vai dizer através de Moisés para o povo: olha, vocês devem seguir esse mandamento que hoje ordeno, porque ele não está encoberto diante dos vossos olhos. Ele não está nos céus para que vocês não possam subir lá e dizer: ó, a gente não pode subir lá. Ele também não está além do mar para você dizer assim: a gente não pode chegar no que Deus está querendo porque tem um mar para atravessar. Não, o versículo 14 diz: porque esta palavra está muito perto de ti, está na tua boca, está na tua boca, está no teu coração, para a cumprires. Então escute, as escolhas que definem aquilo que você é, ou aquilo que você será, escute, elas não são uma incógnita. Não existe uma charada para você descobrir qual é o caminho melhor a se seguir. Aquilo que Deus está propondo para você escolher está perto da sua boca para você falar: eu quero isso, é isso que eu quero. Está no seu coração para você saber que é o seu coração que está desejando. É muito simples de você definir aquilo que você quer escolher para a tua vida, baseado naquilo que Deus espera que você escolha. Não tem como errar, irmão. A Bíblia não é um livro de enigmas. Tem muita gente querendo descobrir a fonte do universo através da Bíblia. Tem muita gente querendo achar coisas na Bíblia que a Bíblia não diz. Mas elas se acham tão intelectualizadas que elas ficam tentando achar coisas que a Bíblia não diz, tentando filosofar com a Bíblia. E eu sempre digo, a Bíblia não é um livro para você entender Deus. A Bíblia é um livro para você entender que existe um Salvador. Ela revela um plano de salvação. Ela revela qual caminho você deve seguir. E assim como tudo que a gente vive, só existem duas escolhas a fazer. Ou você escolhe um lado, ou você escolhe
o outro lado. Ou você escolhe aquilo que é certo, ou você escolhe aquilo que é errado. Ou você segue na direção que Deus está te dando, ou você segue na direção que Deus não te deu. E se a direção que você está querendo pegar não é a direção que Deus te deu, ela deve ser a direção que te leva a um lugar que não vai te dar um porto seguro. Então entenda uma coisa, irmão. As escolhas, elas são poderosas. Deus, Ele coloca diante do homem aquilo que ele deve escolher. Deus disse para Israel aqui: olha, eu tenho proposto. É uma proposta. Porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Os nãos de Deus na Bíblia não são proibitivos, eles são propositivos. Algumas questões da Bíblia, o não de Deus é afirmativo, é não e ponto. Mas a maioria delas são propostas de Deus. Porque se não fosse assim, o que seria do livre-arbítrio? O que seria do seu poder de escolher? Só que as escolhas que estão diante de nós, elas são óbvias. Porém, por mais que Deus ele coloque diante do homem o que ele deve escolher, Deus nunca vai escolher por ele. Deus, ele diz para Israel: eu tenho proposto para vocês a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Então Deus sugere. Deus é um Deus sugestivo. Além de Ele mostrar que é preciso escolher, Ele sugere o qual caminho seguir, o qual escolha fazer. Então Deus diz assim: ó, eu tenho colocado diante de vocês a vida ou a morte, a bênção e a maldição. Eu não posso escolher por vocês, porém eu sugiro para vocês: escolham a vida, para que vocês vivam. Então entenda uma coisa, irmão. Quem sabe hoje você está diante de uma grande questão. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa fazer uma escolha. E quem sabe você está orando a Deus, pedindo para que Deus ele te oriente, para que Ele te diga qual escolha fazer. Entenda que Deus sempre vai sinalizar o caminho certo. Porém, quem precisa acessar, quem precisa caminhar, quem precisa subir o degrau, quem precisa chegar no próximo nível, é você. Porque Deus não vai fazer isso por você, por mais que Ele te induza a você fazer isso, porque Ele quer ver você sendo abençoado. Ele não quer ver você sofrendo, porque Ele tem planos com você. Deus tem projetos na tua vida. Você foi escolhido, como fora falado aqui, você foi eleito nele antes da fundação do mundo. Isso foi a escolha de Deus para você, porque Deus queria ver você triunfar, prosseguir, chegar aonde Ele sonha que você chegue. Deus não quer ver você moribundo, cansado, triste, sofrendo. Deus quer ver você
com a cabeça erguida, triunfando, caminhando, entendendo que quando a gente caminha ao lado dele, quando nós fazemos essa escolha, não há vento, não há tempestade, não há revolto, há só uma certeza: eu escolhi estar ao lado daquele que tudo pode. Então entenda, irmão, é natural que quando nós sentimos um afeto por alguém, quando nós nos sentimos responsáveis por alguém, e que nós nos importamos com esse alguém, a gente quer ajudar a pessoa a fazer a escolha certa. Quando você vê alguém que você ama caminhando numa linha tênue entre a vida e a morte, entre o certo e o errado, entre o estar ou não estar, você quer ajudar aquela pessoa. Só que o máximo que você pode fazer é sugerir, é dar uma sugestão. Eu não posso entrar na cabeça do Abel e enfiar lá dentro e dizer: Abel, faça isso. Não, porque ele tem esse direito. Mas a gente faz tudo que a gente pode dentro da perspectiva que Deus nos dá, para que a pessoa faça a escolha certa. Eu faço isso muito com os meus filhos. Dia desses, o Pedrinho, ele tinha um dinheirinho que ele juntou do aniversário, Natal, essas coisas, e ele falou: pai, eu quero comprar um relógio. Eu falei: beleza, compra o relógio, vamos comprar esse relógio aí. Você tem o dinheiro, ok. Então, ele começava a olhar na internet, ele começava a mandar para mim os: ó pai, esse, eu olhava aquilo ali e disse: esse. Até que chegou o dia de comprar o relógio. Daí nós fomos comprar o relógio e disse: pai, eu vou escolher o relógio. Eu falei: beleza, filho, você escolhe o relógio. Só que eu já estava com os olhos tortos com aquele relógio. Então nós chegamos na loja, e ele foi direto naquele relógio que ele estava babando, porque aquele era o relógio da sua escolha. Então ele chegou para a moça e disse: eu quero aquele relógio. E olhou para mim, e eu olhei para ele e disse: você tem certeza? Sim, pai, eu tenho certeza, é esse que eu quero escolher. Eu falei: por que você não escolhe aquele outro, que é mais barato e é mais bonito? Não, pai, porque eu quero escolher esse aqui. Então eu falei: ok, tudo bem, o dinheiro é seu, a escolha é sua, compre o relógio que você quer. Só que o que ele tem no pulso é o relógio que eu escolhi. Porque eu sei o que é melhor para o meu filho. Eu sei quais as escolhas que ele deve fazer. Eu forcei uma situação para que ele fizesse a escolha certa. E com Deus, irmãos, não é diferente. Deus, ele faz de tudo. Ele arma um cenário, ele cria um cenário. Ele mostra as perspectivas. Ele abre o leque. E ele coloca diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E quem sabe, irmão, quantas vezes, com o nosso direito de escolha, ao invés de nós escolhermos a vida, nós escolhemos a morte, porque a gente não consegue discernir o que é vida e o que é morte. Às vezes a gente não consegue entender o que é bênção e o que é maldição, porque algumas vezes a maldição vem embrulhada num pacotinho de presente que parece ser a coisa certa. Às vezes a morte vem num copo gelado de Coca-Cola.
já é uma morte por si só. E a gente fica nessa indecisão, sem saber o que escolher, sem saber para onde ir. E muitas vezes, quem sabe, você até quer arrancar os cabelos, porque eu não sei o que escolher, para onde eu devo apontar. Então Deus está batendo na sua porta dizendo: ei, eu tenho posto diante de você dois caminhos. Eu tenho proposto para você duas situações: a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E Deus está dizendo para você assim, ó: sabe o que você deve escolher? Ah, pastor, mas é muito lógico, é muito óbvio, é evidente que eu tenho que escolher a vida. Mas aí eu te pergunto, por que então existem tantas pessoas frustradas, fora do propósito? Irmão, quanta gente boa, quanta gente usada por Deus, quanta gente que eu já vi aqui nesse púlpito, para não sair daqui de Guaratuba. Quantas pessoas eu já vi com o microfone na mão cantando e o céu se abrindo. Quantas pessoas eu já vi pregando nesse púlpito que eu disse: meu Deus, esse camarada aí vai voar. Mas ao invés de escolherem a vida, escolheram a morte. E hoje, o que sabe-se dessas pessoas é que elas um dia foram usadas por Deus. Mas hoje, você não sabe qual é a história delas. Você não sabe aonde elas estão. Onde está aquela pessoa que cantava aqui? E que quando ela cantava, as pessoas sentiam a presença de Deus. Onde está aquele irmão? Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, muitos jovens daquela mesma época aceitaram a Jesus. Irmãos, tinham uns camaradas aqui nessa igreja, irmão, que eram fantásticos. Nós tínhamos aqui o Serjão, não sei por que eu estou falando disso agora, mas Deus sabe. O Serjão era uma enciclopédia bíblica. O Serjão, tudo que você pedia ou perguntava para ele sobre a Bíblia, ele te dizia. Eu dizia: meu Deus, quem me dera. Eu vi aqui quantos jovens que cantavam e que eram cheios. Tinha um jovem aqui, irmão, que ele era tão cheio de Deus, mas tão cheio de Deus, que um dia ele estava andando pela rua, estava indo encontrar com a gente numa casa de um dos nossos amigos, e ele queria ser batizado com o Espírito Santo, então ele saiu do culto dos jovens e foi até a casa que nós estávamos. Quando ele chegou na casa, ele chegou falando língua estranha, ele falou para nós assim: eu fui tocar o cachorro que foi me avançar, e eu comecei a falar língua estranha, eu não parei mais. Mas essas pessoas fizeram escolhas. E as escolhas que elas fizeram impossibilitaram de elas estar aonde Deus projetou para elas estarem. Irmão, daquele tempo, eu sou bem sincero para você, eu só me lembro de dois jovens que ainda estão na igreja. Eu e o Luciano. Cadê o Luciano? Não está aí. E eram muitos. Porque infelizmente, irmãos, as escolhas que nós fazemos,
E se a gente soubesse, ou imaginasse que a escolha que a gente faz é a escolha errada, a gente não escolheria. Mas é por isso, irmão, que Deus está dizendo: escolhe a vida. Porque só com a vida é possível viver, porque sem vida você morre. Escolhe a bênção, porque só é possível ser abençoado por Deus com a bênção, porque se você não for abençoado, você vive em maldição. Deus manda dizer para você que nessa noite eu estou compungido pelo Espírito Santo, para te dizer: escolha Deus hoje, para que a tua vida prospere. Isso aqui é tão poderoso, irmão, é tão extraordinário, porque Deus diz para Israel: olha, escolham a vida para que vocês vivam, não só vocês, mas também a vossa semente. Escute o que eu vou dizer com muito temor e tremor. Se você escolher errado, você pode pôr em xeque a vida da tua família. Uma escolha errada que a gente faça, a gente pode comprometer todo o sistema. Quantos pais que escolheram errado, e hoje os seus filhos estão aí largados, sabe-se lá onde? Quantos pais crentes que não entenderam o propósito de Deus e comprometeram a sua semente. Irmão, isso é muito falado e muito batido aqui. Até alguém falou esses dias aqui. Eu também falei na escola dominical domingo passado. O nosso maior patrimônio, a nossa maior congregação. Eu só sou um sacerdote se eu cuidar da minha família, se eu zelar por ela, se eu amar a minha esposa, se eu tiver cuidado pelos meus filhos. Porque às vezes a gente escolhe tantas coisas, a gente acha tudo mais importante do que aquilo que realmente é. O teu ministério só é importante se você primeiro escolher cuidar da sua família. Porque não adianta cuidar do ministério e perder os filhos. Quantos pais que perderam filhos porque escolheram o ministério e deixaram a família abandonada? Não sei por que eu estou falando isso, meu Deus. Não era isso, não está aqui. Mas é verdade. É uma coisa tão simples. As pessoas estão escolhendo a morte, enquanto Deus está dizendo: escolha a vida. As pessoas não estão conseguindo discernir entre a vida e a morte. Se você faz a escolha certa, há um caminho de prosperidade para você. Se você faz a escolha errada, a sua história pode se esvair como fumaça na ventania. Lembrei aqui de Orfa e de Ruth. Elas viveram o mesmo dilema. As duas perderam o marido. As duas tiveram o poder da escolha em suas mãos. A Orfa escolheu voltar para a sua terra, para a terra dos seus pais, para os deuses dos seus pais, da sua terra. E ali se encerra a história de Orfa. Mas quando você olha para a história de Ruth, quando Noemi, ela olhou para as duas e disse: olha, minhas filhas,
voltem para a casa de vocês. Porque eu sou velha, eu não posso fazer nada por vocês, eu vou voltar para Belém. E eu vou morrer lá. Mas vocês têm vida. Vocês têm uma vida pela frente, então vocês voltem para a terra da onde vocês vieram. E Ruth disse: eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, e aonde você for eu vou. O seu povo será o meu povo. Isso é muito importante. O seu Deus será o meu Deus. Aonde você passar a noite, eu vou passar contigo. Eu não vou te largar, eu não vou te abandonar. Eu vou estar do seu lado. Ela escolheu estar do lado certo. E olhe o que é a história dessa mulher. A biografia dela está cravada na genealogia do homem mais importante da história da humanidade. Tudo por causa de uma escolha. Tudo por causa de uma escolha. Tudo por causa de uma escolha. Irmão, eu tinha tanta coisa para falar, mas o nosso horário está indo. Você precisa entender uma coisa: as suas escolhas, elas selam o seu destino. As suas escolhas, elas selam o seu destino. Aquilo que você escolhe hoje vai dizer o que você vai ser lá na frente. E entenda uma coisa, irmão: tudo que Deus vai fazer é sugerir que você escolha o correto. Mas como você tem o direito, o livre arbítrio de escolher, como você tem o poder de decidir o que você quer da sua vida. Uma conjectura muito rasa aqui. Eu fico imaginando que quando o homem está diante desse impasse, Deus está olhando para ele. É como se Deus estivesse torcendo, dizendo: vai, aqui, é aqui. Isso, vai. E quando de repente ele... E Deus, puxa vida. Porque Deus, irmão, Ele não vai interferir naquilo que você foi programado para fazer, que é o direito de escolher. Você não é um robô, você não é uma inteligência artificial, mas você tem essa programação em você. Escolher. Decidir. Você escolhe o rumo do teu casamento. Você escolhe viver em pé de guerra, ou você escolhe viver em harmonia. E isso muitas vezes requer sabedoria, não inteligência, porque são duas coisas distintas. Você escolhe quando dar o próximo passo ou parar. Às vezes você precisa prosseguir, mas às vezes você precisa parar. E isso depende de uma escolha. Porque às vezes quando você avança aonde Deus quer que você pare, você está escolhendo errado. Você lembra de Paulo na prisão em Filipos? O terremoto destruiu aquele lugar, as portas dos cárceres se abriram, os presos começaram a fugir, e de repente o carcereiro tira a sua espada da bainha para inferir contra si próprio, e Paulo diz assim: não faça isso, porque eu estou aqui, eu escolhi ficar aqui. As portas se abriram, mas Paulo preferiu ficar, porque quem sabe no momento que ele pensou em sair, ele viu aquele homem desesperado, ele viu aquele homem agoniado, dizendo: quem sabe agora vão me matar, porque eu deixei todos os presos fugir, a minha vida está destruída. Mas Paulo diz: ei,
você tem uma escolha a fazer. Você pode escolher algo para a tua vida que não vai te levar à morte, mas vai te dar mais vida, vai te dar vida abundante, porque quem sabe você esteja com um sentimento de morte na sua garganta, na sua boca, mas hoje eu te proponho a escolher algo que vai te dar vida e vida com abundância. Então Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a sua casa. É uma escolha. Escolhas selam destinos. E quem sabe nessa noite você está tentando entender aquilo que vai definir o teu futuro, porque nós estamos caminhando para ele. Nós estamos se envolvendo nele. O futuro está diante dos seus olhos. O futuro está prestes a ser acessado por esta igreja. Escute o que eu estou falando para você. Coisas grandes, extraordinárias, coisas excelentes vão acontecer. Por isso, escolha o caminho correto. Decida por aquilo que vai selar o seu destino com Deus, não aquilo que vai selar o seu destino com a morte. Está diante de você. Deus disse bem claro para Adão e Eva: vocês estão no paraíso. Aqui tem de tudo. Pode escolher a árvore que vocês querem se alimentar, menos essa. Mas Adão e Eva decidiram ouvir a serpente e escolheram comer do fruto que não era para ser comido. Então uma escolha selou um destino que interferiu em toda a história da humanidade. Ló decidiu ir para as campinas do Jordão, que eram todas bem regadas, só que a Bíblia diz que elas davam em Sodoma. Então Ló chegou em Sodoma, porque ele escolheu estar em Sodoma. Mas Deus, irmãos, que é rico em misericórdia, antes de destruir aquela cidade, ele disse: se vocês quiserem, vocês podem sair. Então Ló escolheu sair de Sodoma, mas a sua mulher escolheu olhar para trás. Ela selou o seu destino. E tudo que nós sabemos daquela mulher é que ela virou uma estátua de sal, porque fez a escolha errada. Escute, eu vou terminar por aqui, respeitando o tempo. Quais as escolhas que você precisa fazer? O que está diante de você? Irmão, eu sei que alguma coisa nesse ambiente está muito clara. Esse ambiente é um ambiente profético hoje aqui. Porque esse texto que nós lemos é uma profecia. E profecia nada mais é do que ver o futuro. E o que Moisés estava mostrando para aquele povo? Moisés estava mostrando que eles, diante de uma escolha, cometeriam um grande erro. E o erro os levariam a viver subjugados por outras nações. Isso aconteceu durante todo o Antigo Testamento. Mas Deus, irmãos, é tão extraordinário
E Ele ama tanto o seu povo. Ele ama tanto os seus escolhidos. Ele ama tanto o projeto que Ele tem com você. Deus, Ele está tão comprometido com a sua vida, com aquilo que Ele sabe que você pode ser, com aquilo que Ele sabe aonde você pode chegar, que Deus converge na decisão de Israel. Porque o versículo 3 desse capítulo diz que eles estavam jogados no cativeiro. É profético, é Deus mostrando através de Moisés que eles escolheriam errado e parariam no cativeiro. Então Deus diz assim: porém, se vocês ouvirem a minha voz, obedecerem os meus mandamentos, se vocês voltarem e regressarem, se vocês novamente se voltarem para mim, tudo aquilo, irmão, isso aqui, escute, por favor. Deus diz para Israel: tudo aquilo que eu prometi aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E olhe que as coisas que Deus prometeu para Abraão, Ele disse para Abraão: Abraão, se você andar na minha presença, eu farei de ti pai de multidões. Então Deus diz assim para eles: se vocês me obedecerem, aquelas promessas que eu fiz a Abraão serão multiplicadas, serão superiores, serão maiores, elas extrapolarão a estratosfera, elas serão superiores a tudo que vocês já desfrutaram. Vocês vão pisar a terra que mana leite e mel, vocês vão pisar, vocês vão chegar lá, mas aquilo que eu prometo para vocês, se vocês continuarem nos meus caminhos, será muito maior, será superior. Então escute, eu quero finalizar aqui. Quem sabe você já se frustrou nessa vida, assim como eu. Porque quando a gente confia em homens, irmãos, é um passo muito claro para a gente se frustrar, para a gente se decepcionar. Quem sabe uma escolha que você fez te distanciou de Deus, te distanciou das promessas, te distanciou do teu dom. Eu estou falando aqui nessa noite, irmãos, para pessoas que têm uma ferida na alma, têm o coração partido, porque um dia deixaram de fazer aquilo que amavam fazer na presença de Deus. Eu estou sendo profético aqui, e eu sei muito bem o que eu estou falando. Por causa de uma escolha errada, você parou, você abandonou. E quem sabe você está se olhando, está pensando agora, nesse momento enquanto eu falo: pois é, mas agora o tempo já passou. Eu estou velhinho, eu já estou com a cabeça branca, eu não tenho nem cabelo na cabeça, eu tenho artrite, artrose, sei lá, ar comprimido, ar tudo. Mas escute, irmão, escolher a vida sempre será um passo certo na sua história, independente de como você esteja.
Caleb tinha 80 anos, né? Acho que é. Ou 85, uma coisa assim. E quando ele tinha 45, Moisés disse para ele: esse território que você possuiu, que você ganhou, ele vai ser seu. Ou melhor, se nós conquistarmos esse território, ele vai ser seu. Israel conquistou aquele território. Caleb tinha 85 anos. Então ele chegou não mais para Moisés, que Moisés já tinha partido. Ele chegou para Josué e disse: Josué, você lembra que Moisés disse que essa montanha seria minha? E Josué disse: eu lembro, Caleb, eu lembro. Mas Caleb, você já está velho. Você tem 80 ou 85, não lembro agora. Você ainda está pensando em subir montanha. Você ainda está pensando em chegar no topo. Você está pensando ainda em subir correndo uma montanha e chegar lá no topo e fincar o seu estandarte. E Caleb disse para Josué: Josué, eu me sinto hoje com o mesmo vigor que eu tinha aos 40. Eu continuo com o mesmo ânimo, eu continuo com a mesma energia, porque eu ainda não conquistei em Deus aquilo que eu escolhi para conquistar. Por isso, Josué, eu quero a minha montanha. Fique de pé, por favor. Eu sei que existem algumas pessoas aqui no nosso meio. Algumas eu conheço, outras não. Algumas eu podia até dizer: vem para cá que é com você que Deus está falando. Outras eu não sei. Mas eu só sei de uma coisa: você já se frustrou com escolhas no passado, e elas te impediram de viver coisas extraordinárias em Deus. Mas Deus me trouxe aqui hoje para pregar essa mensagem simples, básica, para te dizer que a escolha que Deus quer que você faça vai te tirar da sepultura, da amargura, do sofrimento, da decepção, da frustração, e vai te reavivar para viver algo maior do que um dia você pensou que iria viver. Eu estou dizendo aqui hoje, com toda a certeza do meu coração, que é algo novo de Deus para a sua vida, que é algo glorioso de Deus para a sua vida. Eu estou profetizando aqui que você vai voar como águia, você vai subir pelas alturas, você vai correr e não vai se cansar, você não vai se fadigar. Escute, você é águia. A águia não vive com pombos. Pombos pulam de telhado em telhado. Águias sobem às alturas e conseguem enxergar coisas mínimas no solo. Deus te chamou para ser águia. Escolha ser águia. Se Deus falou com você nessa noite através dessa palavra, e quem sabe em algum momento da sua vida você fez uma escolha equivocada, que fez você parar, eu sou profeta de Deus para te dizer hoje, com toda certeza, a plenos pulmões, que hoje aquilo que Deus vai colocar diante de você
vai ser algo tão grande, tão grande, tão grande, algo tão extraordinário, que você vai pensar: eu não imaginava que Deus seria capaz de fazer isso na minha vida. Mas, irmão, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus tem coisas extraordinárias para você. Quantos querem escolher o melhor de Deus para a sua vida? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Tocou-me, Jesus, tocou. Isso aí, Maria. É isso aí. Tua voz só solta aqui, viu? A tua voz só solta aqui. Foi para você também que eu preguei. Quando o Senhor Jesus me tocou. Venha com seu esposo aqui. Venha com ele. É seu esposo, né? É isso. Livrou-me da escuridão. Você pode escolher hoje. Quer viver do jeito que você está? Tá bom assim? Ou quer mudar de nível? Quero subir um degrau? Quer mudar o ciclo? Ou quer escolher ficar assim? Irmãos, tem jovens aqui que são tochas na mão de Deus. Às vezes eu estou orando por alguns jovens dessa igreja. Irmãos, eu vejo tanta coisa. Pra sempre cantarei em seu louvor. Eu não sei se você consegue, ou não sei, irmão. Mas eu vejo essa igreja cheia de jovens destemidos, corajosos. E eu não estou falando em púlpitos, irmãos. Eu estou falando de jovens estratégicos das suas profissões. A Nicole não está aqui, né? Nicole está aí? Tá? Essa semana eu orei muito pela Nicole. Eu vejo coisas lindas na vida dela. Eu vejo coisas lindas na tua vida, Misa. Mas para você acessá-las, você precisa escolher sair da posição que você está. Você precisa querer. Se você quiser, você fica dentro do barco. Jesus chega e acalma a tempestade. Mas se você querer chegar em outro nível, você diz: Jesus, ao invés de você subir no barco, eu quero ir ao teu encontro. Eu quero andar sobre as águas. Irmãos, Deus te chamou para andar sobre as águas. Deus te chamou para andar sobre as águas de Cristo. Se você quiser, você é apedrejado e fica com a boca fechada. Mas se vocês querer acessar um novo nível, você diz: eu estou vendo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à destra do Pai. Mas depende de você. Depende de você. Você só vai chegar aonde Deus quer que você chegue se você escolher querer estar lá. Tem que querer dar o próximo passo. É uma escolha.
Você já parou para pensar? Quando você chegar lá no finalzinho da sua vida, com seus 90 anos, estou profetizando vida para você. Você disser assim: aquele dia, há tantos anos atrás, o pastor Edson falou de escolhas, e naquele dia eu escolhi acessar o novo nível. E aquele dia a minha decisão em escolher subir mais um degrau mudou toda a minha história. Me colocou em lugares que eu, pelas minhas forças, não podia estar. Mas quando a gente escolhe a vida produz vida, e a morte é tragada, porque com Jesus a vida em abundância. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, dilate o seu pulmão. Aleluia. Irmão, eu vejo tanta coisa linda na vida da Bianca. Eu vejo tanta coisa linda na tua vida, Bianca. Já te falei, né? Só estou ratificando. Aleluia. Eu sinto que Deus está trabalhando em algumas pessoas aqui nessa noite. Espírito de temor, medo de decidir, medo de escolher, medo de se conectar com o sobrenatural, medo de adentrar em uma nova esfera, viver um novo tempo. Irmão, eu não estou aqui, eu não sou pregador para falar de coisas ruins para você. Eu estou aqui para dizer que Deus tem coisas lindas na tua vida, que você é um instrumento, filho, você é uma flecha nas mãos do guerreiro. Você vai acertar o alvo. Deus não errou com você. Deus não errou em ter te escolhido no ventre da tua mãe. Deus não te errou quando Ele te escolheu entre bilhões de espermatozoides. Deus não errou quando Ele te escolheu. Deus não errou. A escolha de Deus na sua vida é certeira. Deus não errou em fazer de você essa pessoa que você é. E você só não vai ir além se você não quiser. Porque tudo que Deus está dizendo aqui nessa noite para você é assim: escolhe, pois, a vida, para que você viva. Você vai viver na plenitude do Espírito. Você vai ter sonhos, revelações. Você vai abrir a sua boca e pessoas serão impactadas pela sabedoria que vem lá do alto, aquilo que Deus está te dando. E Tiago diz que quem tem falta, peça a Deus, que Ele está dando livremente. Deus está dando sabedoria para você aqui nessa noite. Quando você abrir a Bíblia, palavras de vida eterna saltarão nos teus olhos. A tua boca proferirá labaredas de fogo. Pessoas serão tocadas, impactadas. Eu vejo pessoas em nações sendo impactadas pela tua palavra, pelo teu chamado. Vai sair de Guaratuba um grande exército de homens e mulheres, de jovens que serão influenciadores nas nações. Deus vai capacitar você. Deus vai forjar você com as armas do Espírito.
Que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Que a graça de Deus seja abundante na sua vida. Que as suas escolhas sejam escolhas certas. Que você escolha a vida e a bênção. E que tudo que você coloque a sua mão, que a terra que você pise, seja abençoada no nome de Jesus. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: irmão, escolha a vida para que você viva. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe.